Oi, minha gente, tudo bem? Então, vamos continuar. Olha só, nessa videoaula nós vamos fazer as questões número 7 e número 8, tá bom? Deixa eu pôr aqui o slide pra gente dar continuidade. Vamos lá. Escola Municipal Monteiro Lobato, quinto ano A, professora Gabriela, questões 7 e 8 do quinto caderno de atividades. Questão número 7. Vamos relembrar o conceito de verso, estrofe e rima. Versos. O verso corresponde a uma linha do poema, então cada linha do poema ela é chamada de verso. Estrofe, uma unidade com alguns desses versos, ou seja, um conjuntinho de versos, a gente chama de estrofe, tá bom? E rima, uma repetição sonora de palavras que podem estar no final ou no interior dos versos. Normalmente a gente consegue identificar ela com mais facilidade quando ela está no final, né? Então, são palavras que o som final delas rimam, né? Se parecem, são iguais, tá bom? Então, olha só, quantos versos tem o poema Diversidade? O poema Diversidade, ele tá lá na questão número 6, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. 5, 6. Isso, o poema Diversidade é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Certo? Da questão número 6, é porque tá ao contrário. Bom, então vocês vão voltar lá no poema Diversidade, que está na questão número 6, e vocês vão contar quantos versos. Lembrando que os versos são a quantidade de linhas que tem no poema, tá bom? As estrofes é o conjunto de versos. Então, você consegue ver com facilidade, você consegue identificar com facilidade as estrofes, que são conjuntos de versos, tá bom? Então, vocês vão contar também quantas estrofes há no poema e quantos versos, certo? Aqui, eu coloquei essa tabela para a gente lembrar aí, ó, mais uma vez, o que é classe, o que é ordem, tá bom? Qual é a ordem correta? Então, olha só. Eu tenho a classe das unidades simples, que são as 3 primeiras ordens. Quais são? A primeira ordem, que é a unidade, a segunda ordem, que é a dezena, e a terceira ordem, que é a centena. Eu tenho a classe dos milhares, que tem a quarta, a quinta e a sexta ordem. A quarta ordem, unidade de milhar, a quinta ordem, dezenas de milhar, e a sexta ordem, que é a centena de milhar. E assim por diante, né? Tem a classe dos milhões, dos bilhões. A dos milhões é a sétima, oitava e a nona ordem, que é a unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, tá bom? Então, para vocês lembrarem o que é ordem e o que é classe. As classes serão um conjunto de ordens, ou seja, a cada 3 ordens eu tenho uma classe, tá? A primeira, e que a gente usa mais, é a das unidades simples, que são as que eu tenho a unidade, a dezena e a centena, tá? Lembrando que começa de trás para frente, né? A primeira ordem vai ser a da unidade, a segunda ordem da dezena, a terceira ordem da centena e assim por diante, tá bom? Aí, olha só, conte o número de adjetivos, características ou qualidades que possuem o texto. Em seguida, responda as questões abaixo. Então, vocês vão ler o texto. O texto, ele é basicamente feito de adjetivos. Quase todo verso que eu tenho no texto, que eu tenho no poema, ele vai ter um adjetivo. O que é um adjetivo? É uma característica, uma qualidade, tá? Uma qualidade ou um defeito, né? É uma palavra que faz com que você diferencie ela de outro. Por exemplo, quando eu falo que ele é feio, ou quando eu falo que ele é bonito, ou quando eu falo que ele é certinho, ou quando eu falo que ele é esquisito. Todas essas palavras que eu citei agora, elas são adjetivos, porque são características dessas pessoas, ou daquela pessoa, né? Então, vocês vão identificar no poema Diversidade os adjetivos. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão contar a quantidade de adjetivos que há no poema. E vocês vão colocar aí na letra A para mim, ok? Certo. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão escrever esse número por extenso. O que é escrever por extenso mesmo?
Você vai escrever da maneira que você fala, que você lê o número, ok? Letra C, decompor esse número. O que é decompor? Decompor é você falar aí quantas unidades esse número tem, quantas dezenas esse número tem, quantas centenas esse número tem, quantas unidades de milhar, se tiver, né? Dependendo do número aí você vai colocar aí para mim, você vai decompor. Então, por exemplo, eu tenho o número 123. Eu tenho 3 unidades, 2 dezenas e 1 centena, tá bom? Decompor é isso, é você me dizer aí quantas unidades o número tem, quantas dezenas e quantas centenas, certo? D, quantas classes possui esse numeral? Então, olha só, classes aí, ó, é isso aqui, é o conjunto de ordens, tá bom? E aí, esse número ele vai ter quantas classes? 2 classes? Com um número maior ou só uma classe? Tá bom? Então, dependendo do número aí, ele pode ter duas ou uma, né? Mais provável. Quantas centenas? Quantas centenas esse número tem? Mesma coisa, né? Já que você fez aqui, ó, a decomposição, você vai falar com mais facilidade, você vai conseguir identificar com mais facilidade quantas centenas esse número vai ter, tá bom? Quantas dezenas e quantas unidades. Então, isso aí tá fácil, né? Se você fez a decomposição do número, você vai saber responder essas 3 últimas com facilidade, ok? Porque elas estarão respondidas já praticamente, né? Então, gente, acabou. É isso. As 2 questões do dia já foram, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui, me procurem. Certo? Se ficou alguma dúvida, tá bom? Podem me procurar. Estou por aqui. Então é isso. Tchauzinho, até mais.